A mentira que contaram sobre a ganância. Eu vou tentar te convencer de uma coisa que provavelmente vai parecer muito errada nos próximos 10 segundos. Ganância não é um defeito. E talvez uma das ideias mais perigosas que colocaram na sua cabeça tenha sido justamente fazer você acreditar que querer muito é moralmente suspeito. Querer muito dinheiro, querer uma empresa gigantesca, querer liberdade, querer reconhecimento, querer viver experiências extraordinárias, querer construir algo enorme, grandioso, querer mais da vida. Porque existe uma diferença gigantesca entre duas coisas que nós aprendemos a colocar dentro da mesma palavra: querer mais e querer tirar do outro. E se você entender essa diferença até o final desse vídeo, talvez nunca mais você escute a palavra ganância da mesma maneira. Aliás, se você gosta de conteúdos que desmontam ideias que você repetiu durante anos e anos sem perceber, já se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vive dizendo: dinheiro não é tudo. Porque talvez ela precise ouvir o que vem agora. Presta bastante atenção. Imagine dois homens. Eu vou chamar de João e o outro de Pedro. Os dois possuem exatamente o mesmo patrimônio, R$1 milhão. E os dois acordam amanhã com exatamente o mesmo desejo: eu quero ter R$10 milhões. Quem é mais ganancioso? Nenhum. Os dois querem exatamente a mesma coisa. Agora, João pensa: eu vou estudar mais, vou desenvolver uma habilidade extraordinária, vou criar uma empresa, vou resolver um problema que milhões de pessoas possuem. Eu vou produzir algo tão valioso que as pessoas escolherão voluntariamente me pagar por isso. Pedro pensa: eu também quero 10 milhões, mas eu não quero construir tudo isso. Então eu vou enganar alguém, explorar alguém, fraudar, manipular, tomar aquilo de outra pessoa, escravizar. Agora me responde: o problema de Pedro realmente é querer 10 milhões? Não. Porque João quer exatamente os mesmos 10 milhões. O que separa os dois não é o tamanho do desejo, é o método escolhido para satisfazê-lo. E é aqui que nós confundimos duas coisas completamente diferentes. Ganância pertence à dimensão do desejo, moralidade pertence à dimensão dos meios. Guarda essa frase, porque ela muda completamente a discussão. Talvez tenham chamado durante séculos de ganância excessiva aquilo que muitas vezes deveria ter recebido outro nome: insuficiência de caráter. Existe uma palavra grega fascinante que ajuda a entender isso: pleonexia. Pleonexia descreve algo próximo do desejo de possuir mais do que a própria parte, inclusive apropriando-se injustamente daquilo que não te pertence. Percebe a diferença? Ganância, na definição, significa: eu quero mais do que eu tenho. Pleonexia significa: eu quero mais, apropriando-me daquilo que não é meu. Essas duas frases parecem semelhantes, mas moralmente são universos completamente diferentes. E agora vem a parte mais interessante: por que alguém precisaria diminuir você para crescer? Porque talvez essa pessoa não acredite que consiga criar. Talvez porque enxergue o mundo como um jogo de soma zero. Se você ganhou, eu perdi. Se você tem, faltou para mim. Se você cresceu, eu fiquei menor. E esse é o modelo mental da escassez. É uma doença mental. E quando alguém acredita que existe apenas um bolo pronto sobre a mesa, crescer significa necessariamente arrancar uma fatia maior. Só que existe outra possibilidade: aumentar o bolo. Pensa no que aconteceu com inúmeras tecnologias. Alguém quis mais velocidade, mais produtividade, mais conforto, mais comunicação, mais acesso, mais dinheiro. E para conseguir esse mais, precisou criar alguma coisa que outras pessoas também desejavam. Essa talvez seja uma das formas mais sofisticadas de ganância. Ganância de soma positiva. Eu quero enriquecer absurdamente, então preciso criar valor absurdamente. Eu quero construir a maior empresa do mercado, então preciso servir mais pessoas. Eu quero vender mais, então eu preciso entregar alguma coisa que mais pessoas voluntariamente desejam comprar. Percebe a inversão de valores? O meu desejo de ter mais pode se transformar no combustível para que exista mais. E isso cria 3 níveis completamente diferentes. Primeiro, ganância. Eu quero mais. Segundo, ambição produtiva. Eu quero criar mais para conquistar mais. Terceiro, pleonexia. Eu quero mais
apropriando-me injustamente daquilo que o outro produziu. E quando colocamos os três fenômenos dentro da mesma caixa moral, acontece uma coisa perigosíssima. Nós começamos a sentir vergonha do primeiro por causa do terceiro. E isso pode aparecer em lugares que você nem percebe. Você quer ganhar muito dinheiro, mas sente necessidade de se justificar. Ah, não é pelo dinheiro. Você quer crescer, mas imediatamente tenta parecer humilde. Você quer ser o melhor, mas sente medo de parecer arrogante. Você quer cobrar mais, mas alguma coisa dentro de você diz: ah, isso é ganância, isso é errado. Você vê alguém dizendo: eu quero ficar milionário. E antes mesmo de conhecer o caráter daquela pessoa, alguma coisa dentro de você responde: nossa, que ganancioso, que coisa feia, com tanta gente passando fome. Agora observe uma coisa extremamente importante. Quem produziu essa resposta? Porque provavelmente você não parou conscientemente para analisar toda a filosofia moral por trás da palavra ganância. Você simplesmente sentiu. E isso muda tudo. Porque uma palavra não entra na sua mente apenas como a definição do dicionário. Ela entra acompanhada de três experiências. Do que os seus pais falavam sobre o dinheiro, do que você ouviu sobre pessoas ricas, do que a sua religião, a sua família, a sua escola, os seus amigos, a sua cultura, o seu ambiente associaram a sucesso, poder, riqueza e ambição. A palavra passa a carregar uma referência emocional. Depois que você cresce, conscientemente você diz: eu quero prosperar, mas emocionalmente aprendeu: querer mais é feio. Agora você tem duas forças puxando em direções opostas. Uma parte quer expansão, outra aprendeu a associar expansão à culpa, rejeição ou julgamento. E é aqui que a discussão deixa de ser filosófica e começa a entrar na sua vida. Porque você pode conscientemente querer ganhar 100 mil reais por mês, mas se sucesso estiver emocionalmente associado a egoísmo, arrogância, ganância, perda de pertencimento, você criou um conflito interno. Você acelera e freia. Você começa e procrastina. Quer crescer e se culpa quando cresce. Quer cobrar mais e sente vergonha de cobrar. Quer aparecer e teme o julgamento. Quer prosperar, mas precisa continuar parecendo a pessoa que o seu ambiente da infância aceita. E depois chama isso de falta de disciplina. Mas não é. Na grande maioria das vezes, você está tentando conscientemente construir uma vida que emocionalmente aprendeu a condenar. E eu quero terminar fazendo um teste com você. Não racionaliza, só percebe a sua primeira reação. Eu vou dizer: eu sou extremamente ganancioso. E o que acontece dentro de você? Soa positivo, neutro? Ou alguma coisa imediatamente diz: isso é ruim? Se mesmo depois de ouvir tudo isso, a palavra ganância ainda produz automaticamente uma sensação negativa em você, existe uma diferença entre aquilo que você acabou de compreender racionalmente e a referência emocional que a sua mente aprendeu a carregar. E é exatamente aí que entra o trabalho mais profundo, porque não basta apenas repetir: dinheiro é bom, eu mereço prosperar, eu quero mais, eu posso crescer. Se emocionalmente crescer, continua significando tornar-se alguém que você aprendeu a rejeitar. É por isso que na hipnoterapia não trabalhamos apenas aquilo que você diz querer. Nós investigamos as associações emocionais automáticas que podem estar entrando em conflito com aquilo que você quer construir. Porque enquanto você precisar lutar conscientemente contra a referência emocional automática, parte da sua energia continuará sendo gasta nessa guerra interna. Então, eu deixo uma pergunta para você. Quanto daquilo que você chama de falta de resultado pode ser, na verdade, lealdade inconsciente a ideias que você nunca escolheu conscientemente? E talvez a pergunta mais desconfortável seja outra. Quem você poderia se tornar se não precisasse mais sentir culpa de querer mais? Porque querer aquilo que pertence ao outro revela um problema moral. Mas querer mais daquilo que a vida pode oferecer? Talvez isso não seja um defeito. Talvez seja exatamente a força que estava faltando para você parar de se condenar. Mude a sua mente, que tudo vai mudar na sua vida. Faça hipnoterapia. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixe o seu comentário, a sua pergunta e nos vemos nos próximos vídeos.